bom dia. A gente vai resolver agora uma bateria de exercícios, são 5 questões ao todo. A gente vai começar a colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora na teoria sobre PA, suas propriedades, os seus conceitos mais básicos, elementares e assim por diante. É fundamental que vocês prestem bastante atenção e ao final de cada exercício vocês deem uma pausa no vídeo, assistam novamente o desenvolvimento daquela questão e tentem logo em seguida resolver sem olhar o desenvolvimento. Quando vocês conseguirem fazer isso, aí sim vocês avançam, vocês partem para a próxima questão, tá? Então tentem seguir esse modelo, tentem seguir esse procedimento, que eu tenho certeza que vocês vão entender bem a matéria, vocês vão entender bem essa aula. Vamos começar. Questãozinha número 1. Vou antecipar aqui escrevendo solução. Olha só o que o enunciado falou. Determine o 20º termo da PA. Então ele te falou de uma PA e ele quer que você calcule o 20º termo, ou seja, o A índice 20. O A índice 20 é igual a interrogação. E ele te deu os primeiros elementos dessa PA. A1, A2, A3, A4 e assim por diante. É lógico que a gente não vai contar nos dedos, tá? Um por um, até chegar no 20º elemento. A gente está no nível um pouquinho mais avançado, além da quinta série, não sei se vocês já perceberam. Então, a questão aqui não é contar nos dedos até chegar no 20º elemento dessa sequência. O objetivo aqui é colocar em prática os conhecimentos técnicos que a gente já aprendeu, que a gente já desenvolveu para resolver esse problema. Eu poderia, por exemplo, te pedir para calcular o 1000º elemento dessa sequência. Óbvio que tu não vai contar 1000 vezes no dedo até chegar a esse elemento, tá? Então a gente vai aprender a usar as técnicas, as fórmulas, as propriedades. O que a gente sabe? A gente sabe que um elemento qualquer, A índice n, ele pode ser escrito a partir de qualquer outro elemento A índice p. Então, o A índice n, a gente já aprendeu que isso aqui é o termo geral. Qualquer elemento de uma PA, a gente escreve com A índice n. É um elemento A qualquer que ocupa uma posição n qualquer. Eu posso chegar nesse elemento A qualquer, da posição n, a partir de qualquer outro elemento A, independentemente da posição P que esse elemento ocupa, desde que para isso eu acrescente uma certa quantidade de razão, tá? Quantas razões eu vou ter que acrescentar? É a diferença entre os índices. Então, a diferença entre os índices, n menos p, é exatamente a quantidade de razão. Basicamente é isso que a gente vai fazer, ok? Como a gente vai precisar de calcular o A índice 20, o A20 pode ser escrito, como eu acabei de falar, a partir de qualquer outro elemento. Por exemplo, eu posso escrever a partir do A índice 1. Só que para isso eu tenho que calcular uma quantidade de R que separa o 20º elemento do primeiro elemento. Quantos R's tem de diferença entre o 20º elemento e o primeiro elemento? É a diferença entre os índices. 20 menos 1, 19. Então, está aqui. Ó. O A20 vai ser o A1 mais 19 R's. Show de bola. Então, para eu calcular o A20, eu preciso do A1. Quem é o A1 nessa nossa PA? Olha a sequência ali em cima. O A1 vale 2. Ok. Quem é o R? Porque eu vou precisar de 19 vezes o valor de R, tá? Quem é o valor de R? O R é a diferença entre dois termos numa PA. Por exemplo, eu posso fazer o A2 menos o A1. Poderia fazer o A3 menos o A2. Poderia fazer o A4 menos o A3. A diferença entre um elemento e o seu imediatamente anterior te dá a razão da PA. Então, o R eu posso fazer como? De forma bastante simples, A2 menos o A1. O A2 ali vale quanto? Vale 4, menos o A1, que vale 2. 4 menos 2, 2. Então, você tem aqui ó, o primeiro elemento, vale 2, e coincidentemente, o R também vale 2.
É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que substituir na fórmula, tá? Vamos à formulazinha. A1, quem é o A1? 2, ok. Mais 19 vezes a razão R. O R vale 2 também. Então agora é só resolver essa conta. Vai ficar 2 mais 19 vezes 2, 38. E 2 mais 38, 40. Prontinho, a gente já tem o 20º elemento da nossa sequência. Vale exatamente 40. E a gente finaliza o nosso problema. Gente, olha só. A gente pode escrever o A20 a partir de qualquer outro elemento, sem exceção. Sem exceção. Então, vou escrever agora com uma outra cor para dar um destaque para vocês, só para reforçar um pouquinho o conteúdo, tá? Eu poderia escrever o A20, por exemplo, a partir do A3. Não posso? Sim. Só que para isso eu tenho que calcular uma quantidade de razão que diferencia, que possui entre o 20º elemento e o terceiro elemento. Quantos R's tem, quantas diferenças tem entre o 20º elemento e o terceiro elemento? A diferença é de 17 R's. Então, a diferença entre os índices é a quantidade de razão. 20 menos 3, 17. 17 R's, tá? O A3 a gente tem no problema. Ele vale quanto o A3? Lá na PA, o A3 vale 6. Então, aqui vai ficar 6 mais 17 vezes o R. Quanto que vale o R? A gente já sabe que o R dessa PA é 2. Os elementos estão pulando de um para o próximo, de 2 em 2. Então, é 17 vezes 2. E a gente faz essa continha. 6 mais quanto? 17 vezes 2, 34. E 6 mais 34 também vai dar o nosso 40. Então, você pode escrever o A20 a partir de qualquer outro elemento que você desejar, ok? Dei uma pausa nesse vídeo, entendam linha por linha daquilo que foi falado, daquilo que foi explicado. Quando você entender todo o desenvolvimento, tentem resolver essa questão sem olhar, ok? Vamos para a questãozinha número 2. Questão número 2, deixa eu mudar a cor do pincel e a gente vai para o desenvolvimento. Solução. Olha só aqui, por favor, o que o texto está falando. Determine o número de termos de uma PA. Gente, número de termos, normalmente a gente representa pela letra N. A quantidade de termos numa sequência numérica, a quantidade de elementos que uma PA possui, normalmente a gente representa pela letra N. Por que a letra N? Aí vocês vão se lembrar do termo geral. O termo geral de qualquer PA, você pode escrever assim, ó, A índice N equivale ao A índice P mais N menos P, que multiplica R. Um elemento A qualquer, na posição N, você pode escrever a partir de qualquer outro elemento A, independentemente da posição P desse elemento, desde que para isso você acrescente uma certa quantidade de R's. A quantidade de R's é a diferença entre os índices N e P. N e P, a diferença entre esses índices é a quantidade de razão. Esse N aqui indica a posição do elemento A índice N. Esse P indica a posição ocupada na sequência por esse elemento AP. Esse N aqui, além dele significar a posição ocupada pelo elemento AN, ele te fala quantos elementos N você tem, quantos elementos N você está considerando até chegar no A índice N. Então, esse N aqui é exatamente o N que te permite calcular quantos elementos tem até chegar no termo A índice N, ok? Saindo do A1, passando pelo A2, A3, A4, assim por diante, até chegar no elemento qualquer A índice N, você está contando precisamente N elementos. Então, é esse N que a gente tem que descobrir nessa formulazinha. Bem, quais são as informações que o problema te deu? Ele te falou aqui, ó, do A índice 1, ele te falou aqui do A índice 2, ele te falou também aqui do A índice 3, e ele te falou aqui desse elemento A.
A gente não sabe qual é a posição exata que esse número 5 ocupa na sequência. Você sabe que o 5 ele é o último elemento da sequência. Mas falar com precisão, falar com exatidão a posição ocupada por ele, você não sabe. Será que o 5, por exemplo, é o 18º elemento? Será que o 5 é o 13º elemento? Será que do 120 até chegar no 5, você tem ao todo aqui 300 elementos? Você não sabe. Então você sabe que existe uma quantidade n de elementos. Essa quantidade n de elementos é que ele quer que você descubra. Então o 5 ele é um termo qualquer da sequência, é um termo geral, é o elemento A índice n qualquer. Normalmente, numa PA finita, numa PA que você sabe onde começa e sabe onde termina, normalmente numa PA finita, o último termo você representa por A índice n, ok? Se você representa o último termo por A índice n, descobrindo o valor de n, você descobre naturalmente quantos termos essa PA possui ao todo. Essa é a leitura básica inicial, essa é a interpretação fundamental que vocês têm que fazer do exercício. Bem, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de encontrar a razão da nossa PA. Como é que você encontra a razão de uma PA? Regra geral, você pode fazer, por exemplo, o A2 menos o A1. Você tem que fazer o que exatamente? Pega um elemento e subtrai o imediatamente anterior. Assim você tem a razão. Quem é o A2? O A2 é 115 menos o A1. Quem é o A1? 120. Então, quando eu faço o A2 menos o A1, eu encontro a razão. Nesse exemplo aqui, eu faço 115 menos 120, aí eu encontro menos 5 como resposta. Um outro detalhe que eu quero que vocês observem é o seguinte, essa razão ela é negativa. Razão menos 5. Menos 5 é uma razão negativa. Sempre que a razão for negativa, a PA ela é decrescente. Ela diminui conforme você caminha para frente na sequência. E de fato isso está acontecendo. 120, 115 diminuiu. 110 diminuiu. Conforme você caminha para frente na sequência, os valores vão diminuindo. Diminuiu tanto que passou de 120 para 5, que foi o último elemento. Então, se a razão é negativa, a PA é decrescente. Ou, ao contrário, se a PA é decrescente, é porque a razão é negativa. Você pode também falar pelo aspecto positivo. Quando a razão é positiva, a PA ela é crescente. Ou, quando a PA é crescente, a razão ela é negativa. Então, tá aí. Essa é a leitura básica inicial que a gente desenvolveu. Mas o objetivo é encontrar o valor de n. Esse é o objetivo, é o foco do nosso problema. Vamos começar então, né? Você tem aqui o A índice 1 e você tem aqui o A índice n. Como eu sei que no termo geral eu posso escrever um elemento a partir de qualquer outro que eu quiser, então por que não escrever o A índice n a partir do primeiro elemento da minha sequência? Por que o primeiro elemento? Porque ele simplesmente é o início, é a origem da nossa PA. Então, eu vou escrever o A índice n a partir da sua origem. Para isso, eu tenho que acrescentar uma certa quantidade de razão. Quantos R's eu tenho que acrescentar? É a diferença entre os índices. N menos 1 é exatamente N menos 1. Essa diferença é a quantidade de R. E agora, gente, você simplesmente substitui, tá? Quem é o A índice n? O A índice n vale 5, é o último termo da minha sequência. Quem é o A1? O A1 vale 120, é o primeiro elemento da minha sequência. Mas n menos 1, eu não tenho o valor de n, é exatamente ele que eu quero descobrir. Então, vou apenas repetir n menos 1, vezes o valor de r. O r eu descobri agora há pouco. Razão negativa, r igual a menos 5. Prontinho. Agora eu vou resolver essa equaçãozinha que eu acabei de descobrir. Pode observar que nessa igualdade aqui, a única letrinha envolvida, a única incógnita envolvida
a incógnita n. Então, se eu resolvo essa equação, eu descubro o valor de n, que é o objetivo do nosso exercício. Então, eu vou ter que manipular essa equação e isolar o n de alguma forma, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse 120 e deslocar ele para o lado esquerdo da igualdade, tá? Esse 120 tem um mais implícito, escondido na frente dele. Isso significa que o 120 está sendo somado. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Eu não troco de sinal quando eu mudo de um lado para o outro da igualdade. O que eu faço é trocar a sua operação, tá? Então, o que a gente faz aqui? 5 menos 120. Então, do lado esquerdo fica 5 menos 120. Eu vou repetir tudo que ficou do lado direito, tá? Do lado direito ficou quem? N menos 1, que multiplica menos 5. Então, tá aqui, ó, N menos 1, que multiplica menos 5. Prontinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resolver o lado esquerdo dessa equação. Quanto que é 5 menos 120? Vai ficar menos 115. Então, menos 115 é igual a, repito, o lado direito, tá? N menos 1, que multiplica menos 5. Agora, eu quero que vocês observem um detalhe aqui, que é o seguinte. Normalmente, existe mais de uma possibilidade, mais de uma alternativa para você resolver uma equação, tá? Normalmente. Existem várias, para ser sincero. Uma delas é você aplicar a velha conhecida propriedade distributiva da multiplicação, tá? Então, você pode fazer n vezes menos 5 e depois menos 1 vezes menos 5. Esse é um caminho que você pode desenvolver, que você pode aplicar. Eu não vou fazer por esse caminho, tá? Eu vou apagar exatamente esse pedacinho aqui. Eu vou mostrar qual é o recurso que eu vou adotar para resolver essa questão. Vou mudar a cor aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu objetivo é descobrir o valor de n, esse pedacinho aqui que tem o n, eu deixo do lado direito da igualdade e vou tirar esse menos 5 do lado direito, tá? Você pode observar que esse 5 negativo ele está multiplicando o n menos 1. Qual é a operação inversa da multiplicação? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 5 negativo que está multiplicando o n menos 1, eu vou jogar ele lá para o outro lado da equação, com a operação inversa, que é a divisão. Pode observar que eu não vou trocar o sinal do menos 5. Por quê? Porque o menos 5 está numa operação de multiplicação. Eu vou trocar a operação que ele se encontra envolvido, tá? Ele encontra-se envolvido na multiplicação. Então, como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vou mudar a cor do pincel de novo. Vai ficar menos 115 dividido por menos 5. Então, menos 115 dividido por menos 5. E o que sobrou do lado direito? Exatamente o n menos 1 que eu tinha falado. Então, vai ficar igual a n menos 1. E agora, gente, a nossa vida está muito facilitada, porque você vai fazer o quê? 115 negativo dividido por 5 negativo. Menos dividido por menos, mais. E quanto que é 115 dividido por 5? 23. Então, 23 equivale a n menos 1. Se o objetivo é descobrir o valor de n, eu pego esse 1 aqui, ó, que ele está subtraindo. De novo, observe que eu não estou trocando o sinal, eu estou trocando a operação. A operação inversa, né, de subtração é a adição. Então, eu jogo esse 1 que está subtraindo para o lado esquerdo, somando. Então, do lado esquerdo fica 23 mais 1. E o que sobra do lado direito? Apenas o n. Então, pergunto, 23 mais 1 dá 24. É o valor de n que a gente estava querendo. n igual a 24. E a gente finaliza o nosso exercício. O que significa isso? Vamos interpretar a resposta um pouquinho aqui.
Significa que você sai do 120, que é o A1, passa pelo 115, que é o A2, passa pelo 110, que é o A3, até chegar no último elemento, que é o 5. A partir do momento que eu sei quanto equivale o N, eu posso falar que o 5 ele equivale ao A índice 24. É o 24º elemento da minha sequência. Se eu descubro o N, eu descubro a posição exata, que é esse último elemento. Então, do 120, que é o começo, até o 5, que é o final, ao todo existem 24 termos nessa sequência. Ok? A minha sugestão novamente é que vocês dêem uma pausa nesse vídeo, acompanhem, tá, o desenvolvimento passo a passo e tentem resolver tudo pedacinho por pedacinho sem olhar. Uma outra dica que eu dou é o seguinte: lembre-se que nesse momento aqui, ó, o que eu fiz? Eu optei por fazer o caminho de pegar o 5 negativo que está multiplicando e jogar para o lado esquerdo com a operação inversa, que foi a divisão. O que vocês poderiam, para efeito de estudo, fazer? Ao invés de fazer esse caminho que eu desenvolvi aqui, faz usando a propriedade da distributiva, tá? E ver se não vai dar também a mesma resposta. Então ficaria menos 115 igual a quem? A n vezes menos 5 e depois menos 1 vezes menos 5. Aí você vai achar a próxima linha do desenvolvimento e lá na resposta final vai ter que dar o 24 também. Fica como dica de estudo, ok? Vamos para a questãozinha número 3. Vamos mudar a cor do pincel, colocar um azul mais escuro e a gente começa o nosso desenvolvimento agora. Solução. Vamos a ela. Determine a razão de uma PA. Então ele quer que você calcule o valor de R. R é igual a interrogação. E ele te deu o que basicamente? Ele te falou que se trata de uma PA, então vou registrar essa informação, ok? E ele te falou que o segundo elemento vale 3, tá aqui, ó. O segundo elemento vale 3, e te falou que o sétimo elemento da sequência vale menos 7. A índice 7 é igual a menos 7. Prontinho. E com base nisso tudo é para descobrir a razão dessa PA. O que a gente sabe? A gente sabe que, de forma geral, o termo geral de qualquer PA você representa da seguinte forma: A índice N equivale ao A índice P mais N menos P, que multiplica R. Isso é o termo geral de qualquer PA. Se você pode escrever um elemento A qualquer na posição N a partir de qualquer outro elemento A em qualquer outra posição P, então você pode, por exemplo, escrever o A2 a partir do A7 ou o A7 a partir do A2. Essa é a nossa ideia. Se ele te deu dois elementos conhecidos de uma PA, não apenas os valores numéricos desses elementos, mas as posições ocupadas por esses elementos, você pode escrever um em função do outro e você já começa a resolver o problema. Então eu posso, por exemplo, escrever o A7 a partir do A2, ok? E aí você vai ter que acrescentar uma certa quantidade de R. Quantos R's? A diferença entre os índices. 7 menos 2, 5 R's, tá? Professor, ali o senhor escreveu o A7, está aqui, em função do A2. Eu poderia escrever o contrário, o A2 em função do A7? Poderia, aí ficaria assim, ó, o A2 a partir do A7. E aí você teria que acrescentar uma certa quantidade de razão. Quantos R's? A diferença entre os índices. 2 menos 7, menos 5 R's. E aí o que a gente faz? Olha só, vou melhorar um pouquinho. A2 vai ser igual ao A7, mais vezes menos 5R. Aqui, tu pode observar que a quantidade de R é uma quantidade negativa. Nessa quantidade aqui, a quantidade de R é positivo. Qual que é a diferença de um para o outro?
Se a quantidade de R é positiva, significa que você está andando para frente na PA, andando para frente na sua sequência. Se a quantidade de R é negativa, significa que você está andando para trás, você está recuando na sua sequência. Você quer chegar no A2 partindo de um elemento lá na frente. Você quer chegar no A2 partindo de um elemento que já está lá na frente da PA. Então você vai ter que sair do A7 e recuar, voltar 5 R's para chegar lá no segundo termo, no início da sua sequência. Aqui é o contrário. Ó. Você vai sair do A2 e vai ter que andar para frente 5 R's para você chegar no elemento mais adiante, mais à frente. Então, por isso que aqui o R, a quantidade é positiva, e aqui o R é a quantidade negativa. Mas na prática é a mesma coisa, sabe por quê? Você pode resolver pelos dois caminhos que não tem erro. Deixa eu fazer aqui uma pequena manipulação da fórmula, do resultado, para vocês entenderem um pouco melhor. O que eu poderia fazer? Esse 5R que está sendo subtraído, os 5 R's, a operação inversa da subtração é a adição. Então, eu jogo esse 5R para o lado esquerdo, somando. Então, do lado esquerdo ficaria quem? A2 mais esses 5 R's. O que me sobrou do lado direito da igualdade? Apenas o A7. É exatamente o que a gente já escreveu ali no lado esquerdo, tá? O A2 andando 5 R's para frente, você chega no A7. Então, o A7 é o A2 mais 5 R's. Exatamente aqui, ó. O A7 equivale ao A2 mais 5 R's. Ou seja, na prática é a mesma coisa. Bem, feita essa abordagem, eu quero que vocês observem agora o seguinte. Quem é o A7? O problema te falou. O A7 vale menos 7. Então, você troca por menos 7. Ok. Igual a... Quem é o A2? O A2, o problema te falou que vale 3. Então, isso aqui é igual a 3 mais 5 R's. Show de bola. Lembre-se, o objetivo é descobrir quem? O objetivo é descobrir a razão da sua PA. Então, a gente tem que isolar o R nessa pequena equaçãozinha aqui. Ó. Esse 3 eu jogo para o lado esquerdo. Tem um mais implícito na frente do 3. Significa que o 3 está sendo operado numa adição. E a operação inversa da adição é a subtração. Então eu jogo para o lado esquerdo da igualdade. Aí fica como? Menos 7 menos 3. E aí te sobra o que do lado direito? 5 R's. E aí você continua fazendo essas continhas, tá? Quanto que é menos 7 menos 3? Dá menos 10. E do lado direito, 5 R's. Agora, olha só que interessante. Você tem que descobrir o valor de R. Só que aqui você tem 5 vezes o valor de R. Esse menos 10 aqui é 5 vezes mais o que você precisa. É 5 vezes maior o valor de R que você está buscando. Então, se o menos 10 é 5 vezes maior o valor de R, então o R, propriamente dito, é 5 vezes menor. 5 vezes menor é dividir por 5. De outra forma, esse 5 que está multiplicando, eu jogo ele para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a divisão. Então, menos 10 dividido por 5 vai ser o nosso R. Fazendo essa divisão, você chega no R igual a quanto? Menos 10 dividido por 5, menos 2. Está aqui a razão da nossa PA. Ok? Gente, olha que detalhe interessante. Eu já tinha falado na questão número 1, salvo engano, que quando a PA tiver uma razão negativa, a PA ela é decrescente. Razão negativa, PA decrescente. Razão positiva, PA crescente. A gente já tinha que ter desconfiado que a razão era negativa. Por quê? Porque se você, olha aqui por favor aqui em cima, tá? Se você sai do A2 e caminha para frente na sequência, até chegar, por exemplo, no A7, se você sai do A2 e vai até o A7, você está saindo do número 3, que é positivo,
para o número 7 negativo. Você saiu do número positivo para o número negativo. Isso é, o valor está diminuindo. Conforme você caminha do segundo elemento em direção ao sétimo elemento, os valores estão diminuindo do 3 para o menos 7. Se os valores estão diminuindo, a PA ela é decrescente. Tá? Então, razão negativa, PA decrescente. Razão positiva, PA crescente. Vamos entender um pouquinho melhor a cara dessa nossa PA. Deixa eu mudar a cor do pincel. Vou escrever aqui embaixo para vocês. Ele te fez menção em relação a dois elementos, o A2 e o A7. Não necessariamente a PA vai até o A7, mas ele fez referência em relação a esses dois elementos. Então você tem o A1, você tem o A2, o A3, passa pelo A4, passa pelo A5, chega no A6, chega no A7 que ele te deu e poderia perfeitamente continuar. A8, A9, o A10 e assim por diante. Já está de bom tamanho, tá? Quem são os dois valores que ele te deu? Ele te deu o A2 que vale 3, então o A2 igual a 3 é esse aqui, ó. Tá? E ele te deu o A7 que vale menos 7. Então o A7 está aqui, ele falou que vale menos 7. Pronto. E a gente descobriu a razão. A razão é negativa. Isso significa o quê? Se você caminha para a direita, conforme você caminha para frente na sua sequência, os valores estão diminuindo. Você tem que diminuir 2 unidades a cada elemento para chegar no próximo. É lógico que se você for caminhar para a esquerda, você está fazendo exatamente o comportamento contrário. Então, para a esquerda, os valores estão aumentando de 2 em 2. Tá? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos andar para frente, tá? Sempre tirando 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 e assim por diante. 3 menos 2, 1. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 5, menos 2, menos 7, menos 2, menos 9, menos 2, menos 11, menos 2, menos 13 e assim por diante. Então os números são exatamente esses, tá? Eu poderia andar para trás, para a esquerda, só que eu teria que somar 2. Menos 13 mais 2, menos 11 mais 2, menos 9 mais 2, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Olha só, menos 1 mais 2 dá 1. Quanto que é 1 mais 2? 3. E quanto que é 3 mais 2? 5. Então você chega na origem da sua PA. Então você tem uma curiosidade. O primeiro termo vale 5, o segundo termo vale 3, o terceiro termo vale 1 e assim por diante. É uma PA decrescente. A gente confirma que o segundo termo vale 3. Está aqui, ó, o segundo elemento de fato vale 3. A gente confirma que de fato o sétimo elemento é menos 7. E a gente verifica que isso só acontece porque a razão é negativa, menos 2. Ok? Bem, essas são as 3 questões iniciais. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção no seguinte. Eu vou fazer a questão número 4 e a questão número 5 a partir de agora. Mas é fundamental que vocês tentem resolver essa questãozinha número 3 sozinhos, sem olhar. Dê uma estudada nessa questão, nesse desenvolvimento, e depois que você entendeu perfeitamente todo o passo a passo, aí sim você avança para a questãozinha número 4. Vamos à questão número 4. A questão número 4, da mesma forma que a questãozinha número 5, elas possuem um grau de dificuldade, uma complexidade um pouco maior. Nada demais, mas é fundamental que vocês prestem mais atenção ainda, porque agora a gente está elevando o nível de dificuldade das questões. Tá? Vou escrever aqui para vocês solução e a gente vai para o desenvolvimento. Olha só agora, por favor. Achar a razão da PA. Então ele quer que você encontre o valor do R. R é igual a interrogação. E ele te deu alguns valores.
Nessa PA, o primeiro elemento é x. Então, vou escrever aqui, ó, A1 é igual a x. Ele te deu o segundo elemento, 2x mais 5. Então, A2 é igual a 2x mais 5. E ele te deu o terceiro elemento, que vale 32. Então, A índice 3 é igual a 32. Pode observar o seguinte, que o terceiro termo é o único que é um valor fixo previamente estabelecido, conhecido, 32. O segundo termo ele está em função de x. Então, você só consegue encontrar o segundo valor se você souber primeiro quem é o valor de x. Aí você faz 2 vezes o valor de x e soma 5. Aí você tem o segundo valor. E o primeiro valor, o primeiro elemento da sequência, é o próprio valor de x. Então, se você encontra o valor de x, você encontra naturalmente o índice 1 dessa sequência. Tá? Sobre a questão do R. Como é que a gente calcula o R normalmente? Você pode fazer um elemento menos o imediatamente anterior. Então, poderia ser o A2 menos o A1, poderia ser o A3 menos o A2, poderia ser o A4 menos o A3 e assim por diante. Tá? Então, nesse problema específico, você poderia fazer, por exemplo, 2x mais 5 menos x. Ou então, você poderia fazer 32 menos 2x mais 5. Qualquer uma dessas duas diferenças te dará razão. Então, eu vou pelo mais simples, tá? Eu vou fazer o A2 menos o A1. Quem é o A2? O A2 é 2x mais 5, ok? E eu vou subtrair o primeiro elemento, que vale x. Quando eu faço essa continha, eu chego exatamente aonde? Ó, 2x menos x dá x, ok. E aqui, mais 5. Então, você tem que a razão R é calculada por essa expressãozinha aqui, ó, x mais 5. Vou escrever, ó, o R você vai calcular como? Encontrando o valor de x e, ao resultado, somar 5 unidades. Esse é o R. Então, a gente só consegue calcular o valor de R, que é o objetivo, tá? Se você souber previamente o valor de x. Aí você pega o valor de x que você calculou, faz mais 5, aí você finaliza o exercício. Então, gente, o nosso objetivo passa a ser, a partir de agora, encontrar o valor de x. E agora vamos pensar de forma pragmática. Olha só, normalmente você não encontra o valor de x numa equação. Aí você faz o quê? Isola o x de um lado da igualdade, aquilo que não tem x você passa para o outro lado da igualdade. Não é assim que normalmente a gente faz? Então você tem que buscar, de alguma forma, criar uma equação, uma igualdade envolvendo o x. De alguma forma, uma igualdade envolvendo o x. E aí você isola o x nessa igualdade e você acha a resposta para ele. Então, o que a gente vai fazer? Usar uma propriedade que a gente já conhece. Por exemplo, a gente sabe daquela propriedade que fala o seguinte, que o segundo termo menos o primeiro é a mesma coisa do terceiro menos o segundo, que é a mesma coisa do quarto menos o terceiro, do quinto menos o quarto e assim por diante. Por quê? Eu quero que vocês observem aqui o seguinte, olha só, vou escrever aqui no cantinho. Quando você faz o A2 menos o A1, você não está trabalhando aqui essa diferença? Você não está trabalhando a razão? Sim. Então eu te pergunto, e se você faz na PA o A3 menos o A2? Essa diferença não está calculando a razão também? Sim. Então, se isso aqui é a razão, isso aqui também é a razão, então essas duas expressões se equivalem. Então, acabei de montar uma igualdade. Tá? O A2 menos o A1 é igual a A3 menos A2. Então, é simplesmente substituir os valores que você tem nessa igualdade e encontrar o valor de x. Quem é o A2? O A2 é 2x mais 5. Tá aqui, ó, 2x mais 5. Ok. Menos o A1, que no caso vale x. Então, menos x.
Prontinho. Esse resultado vai ser igual a quem? Ao A3 menos A2. Quem é o A3? 32. Então, é o A3 menos o A2. O A2 vale quanto? 2x mais 5. Como é uma expressão, né, um binômio, o que eu faço? Eu abro um parênteses e coloco ele dentro do par de parênteses, obviamente. 2x mais 5. Prontinho. Agora, olha só, nessa igualdade todinha aqui, nessa equação, a única letra envolvida, a única incógnita resolvida é a letrinha, é a incógnita x. Então, simplesmente, seu trabalho agora vai ser o quê? Isolar a letra x para saber quanto que ela vale. Então, a gente já montou a nossa equação, ok? Tem um caminho alternativo para a gente descobrir o valor de x? Tem. Eu vou escrever lá no cantinho, lá na parte de cima, para vocês perceberem. Existe uma outra propriedade, que é a propriedade da média aritmética. O que essa propriedade da média aritmética fala? Ela fala que, dados 3 termos consecutivos numa PA, o termo do meio equivale à média aritmética dos outros dois. Então, se você tem uma PA com 3 termos consecutivos, por exemplo, A, B e C, o termo do meio, no caso B, equivale à média aritmética entre A e C. E você calcula a média aritmética entre dois valores como? Soma os dois valores, A e C, e divide o resultado por 2. Então, essa é uma propriedade da média aritmética. Por que ela também serve para a gente montar ou para a gente resolver essa questão número 4? Porque ela trata aqui, ó, de uma igualdade. Uma igualdade. Então, você monta uma equação e resolve o problema. Se fosse para aplicar essa propriedade da média aritmética nessa questãozinha número 4, como é que ficaria? O termo do meio, que é o A índice 2, é média aritmética desses outros dois aqui, ó. Então, eu poderia escrever como? O termo do meio, 2x mais 5, equivale, é igual à média aritmética entre os outros dois. O primeiro que vale x, o terceiro que vale 32, você soma o primeiro com o terceiro e divide o resultado por 2. Então, você também tem uma igualdade, uma equação da incógnita x. E aí você teria que fazer o que? A partir daqui, fazer a velha conhecida multiplicação cruzada e resolver o valor de x. Esse é o passo que vocês poderiam seguir também, tá? Bem, vamos continuar a partir desse modelo que eu iniciei o desenvolvimento para vocês aqui. O que eu vou fazer? Eu vou operar esse valor, essas continhas aqui, ó, 2x menos x. Quanto que é 2x menos x? Vai ser apenas x. Então, vou escrever aqui, ó, 2x menos x vai dar x. Então, x. Agora, vou repetir esse mais 5 e vou fazer igual a quem? Agora, vou partir para o lado direito da igualdade, tá? Esse sinalzinho de menos na frente do parênteses significa que você vai trabalhar com o oposto ou simétrico de tudo que está dentro do par de parênteses. Oposto ou simétrico, basicamente, é trocar o sinal. Então, vai ficar o quê? 32. Agora, o oposto de 2x é menos 2x. O oposto de mais 5 é menos 5. Prontinho. Já eliminei o par de parênteses e a gente continua bem devagar, com bastante paciência, a desenvolver o cálculo. Esse x mais 5, eu vou manter ele do lado esquerdo da igualdade. Vou repetir, x mais 5. Eu vou tentar melhorar um pouquinho o lado direito dessa igualdade. Olha só, quanto que é 32 menos 5? Dá 27. Então, vai ficar 27 menos 2x. 27 menos 2x. Olha como é que a equação está reduzindo de tamanho. Isso significa que a gente está simplificando os nossos cálculos, tá? Para simplificar um pouquinho mais, esse 2x que está subtraindo, eu vou levar ele para o primeiro membro da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a
adição. Em contrapartida, esse 5 que está sendo somado, a operação inversa da adição é a diferença, é a subtração. Então, como é que vai ficar essa brincadeira toda? Esse x aqui eu não mexi, vou repetir. X. Esse menos 2x, o 2x está subtraindo, ele vai para lá como soma. Então, vai ficar mais 2x. Tudo que tinha x, eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade. Todo o resto eu levo para o lado direito. Esse 27 já está do lado direito do sinal de igual, então não tem por que mexer, é só repetir. Mas esse 5 que estava somado, eu vou levar para o outro lado com a sua operação inversa, que é a subtração. Então, menos 5. Olha só que bacana agora, hein? X mais 2x, 3x. 3x vai ser igual a quanto? 27 menos 5, 22. Então, 3x dão 22. Só que a gente não precisa de calcular o valor de 3x. O nosso objetivo é descobrir o valor de apenas 1x. Olha aqui em cima, ó, na hora da gente calcular o R, tá? Na hora da gente calcular o R, eu vou precisar apenas do valor de um único x. Se aqui eu tenho 3 vezes o x, então esse 22 é 3 vezes maior do que o resultado que eu preciso. Então, se é 3 vezes mais o que eu preciso, então é só pegar esse resultado e dividir por 3 e eu tenho o que eu quero, tá? Então, esse x aqui, para eu descobrir, eu pego esse 3 que está multiplicando e levo para o lado direito com a sua operação inversa. Então, o x vai ser igual a 22 dividido por 3. Esse é o nosso valor de x. Valor feio, não é? Infelizmente é assim, gente. Nem sempre os valores vão ser bonitinhos. Números redondos, 1, 2, 5, 3, menos 2, menos 1, nem sempre, tá? Pode dar número com fração, número inteiro, positivo, negativo, pode dar número com vírgula, sem vírgula, pode dar os números mais malucos que passarem na tua cabeça. Mais importante é você aplicar as propriedades, as fórmulas corretamente, fazer as manipulações, as operações, as transformações de forma correta. Lógico que trabalhar com fração é sempre mais difícil, tá? Mas fazendo com calma, com paciência, você resolve o problema. Aí te pergunto, falando em resolver o problema, eu cheguei na resposta final? Não, porque o objetivo não é descobrir o valor x. Descobrir o valor x é um objetivo secundário. O objetivo principal é a razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x e vou trocar lá na expressão correspondente ao r. Então, eu vou escrever assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Substituindo o x, que vale 22 terços, vou substituir isso aqui em R. O que a gente vai descobrir? Se eu faço a substituição do x por 22 terços lá na formulazinha do R, eu tenho o quê? Que o R vai ser igual a x mais 5. No caso, 22 terços mais 5. E agora é meramente uma questão de fazer conta, tá? Então eu vou descobrir aqui, ó, R vai ser igual. Debaixo desse 5, não tem um zinho escondido aqui? Tem. Então eu vou tirar o MMC entre 3 e 1. O MMC entre 3 e 1, a gente sabe que dá 3. Então 3 aqui na parte de baixo e o 3 aqui também na parte de baixo. E aí a gente faz aquela velha brincadeira. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes 22, 22. Ok. 3 dividido por 1, 3 vezes 5, 15. Então, quanto que vai ser o nosso R? Vai ser o resultado dessa soma. R vai ser 22 terços mais 15 terços. Você tem ao todo quantos terços? 22 mais 15 dá um total de 37 terços. Então, aqui sim você finaliza o seu exercício, tá? Então, a resposta é
37 terços. É um número feio também, mas é assim que se calcula, é assim que se desenvolve. Paciência, porque os números são feios, é muita continha, é muito detalhe para a gente se preocupar. Mas está aí a resposta do nosso problema. Professor, tá, entendi, tudo bem, beleza, tranquilo, mas eu não consegui enxergar ainda a PA. Como que é a cara dessa PA? Então eu vou escrever aqui embaixo para vocês perceberem. Vou mudar a cor, vou escrever de vermelho bem forte aqui para chamar a atenção. Quem é o A1? O A1, o problema não falou que vale X? Sim. Então o X é o próprio A1. Quanto que vale o valor de X? 22 terços. Ok, tá aqui, ó, 22 terços. Show de bola. Quem é o A2? Bem, o A2, o problema falou que é 2 vezes o valor de x mais 5. 2 vezes o valor de x mais 5. Vou trocar o x pelo seu valor que eu acabei de descobrir. O x vale 22 terços. Então, 2 vezes 22 terços mais 5. Quanto que é 2 vezes 22? 44. Então, 44 terços mais 5. Vamos fazer uma continha agora. 44 terços mais 5. Novamente, tu percebe que debaixo desse 5 tem esse 1zinho escondido aqui. Ó. Então, eu vou tirar novamente o MMC entre 3 e 1, que vai dar 3. Então, aqui é sobre 3 e aqui também vai ser sobre 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes 44, 44. 3 dividido por 1, 3 vezes 5, 15. Então, quanto que vai dar essa soma? 44 terços mais 15 terços. Ao todo, a gente tem quantos terços? 44 mais 15 vão dar 59 terços. Então, você tem aqui ó, o A1, que vale 22 terços. Você tem agora o A2, que vale 59 terços. E o terceiro termo, ele já tinha te falado previamente quanto que vale. Era um valor fixo, que era o 32. Então, você tem a PA agora. 22 terços, 59 terços e 32. Tá, professor, mas eu ainda não entendi. Ou tá, beleza, eu identifiquei ali os 3 elementos da nossa PA, mas ainda não consegui perceber que se trata efetivamente de uma PA. Então eu vou fazer essa substituição para vocês. Quem é o primeiro termo que a gente descobriu? 22 terços. Show de bola. Quem foi o segundo termo que a gente descobriu? 59 terços. Show de bola. E quem foi o terceiro termo que a gente já tinha? Era o 32. Bem, se você bater o olho de imediato, fica difícil perceber que se trata realmente de uma PA. Mas agora, eu quero que vocês observem para mim um detalhe. Deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Esse 32 aqui, debaixo dele, não tem umzinho escondido? Sim. O que eu vou fazer? Para que todas as frações fiquem iguais a 3 na parte de baixo, então vou pegar esse 1 e vou multiplicar por 3. Se eu faço 1 vezes 3, dá 3. Aí toda a parte de baixo, todos os denominadores ficam iguais a 3. Só que se eu estou multiplicando a parte de baixo por 3, eu também tenho que multiplicar a parte de cima. Então, se eu fizer essa pequena manipulação, como que vai ser a nossa PA? Bem, a nossa PA fica da seguinte forma. O primeiro valor é 22 terços. Eu não mexi nesse A índice 1. O segundo valor é 59 terços. Eu não mexi nesse A índice 2, mas eu manipulei o terceiro valor. 32 vezes 3, 96. E a parte de baixo, 1 vezes 3 dá 3. Agora, olha só que bacana que vai acontecer. Você tem uma PA, tá? 22 terços é o nosso A1, 59 terços é o nosso A2 e 96 terços é o nosso A3. Simplificando 96 por 3, dá o nosso 32 aqui, ó, lá na origem do problema. Tá? Mas um detalhe que eu quero que vocês observem é o seguinte. Vamos andar de um elemento para o próximo. De 22 terços para 59 terços,
Qual é a diferença de um para o outro? Bem, se é uma PA, você calcula a razão. 59 terços menos 22 terços. 59 menos 22 dá uma diferença de 37. 37 terços. Então, se você pega o 22 terços e acrescenta 37 terços, 22 mais 37 dá 59. E se você pega os 59 terços e também acrescenta 37 terços, você chega no próximo elemento, que é 96. 59 mais 37 dá exatamente o 96. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que a razão da nossa PA, 37 terços. É exatamente o que a gente já sabia quando a gente finalizou o nosso exercício, ó, que a razão era 37 terços. Só que os números são feios, são números malucos, mas se trata sim de uma PA. 22 terços, 59 terços e 96 terços, com a razão, com a diferença de um elemento para o outro de 37 terços a mais, ok? Mas é uma questão assim, mais sofisticada. Ela envolve um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado. Mas é uma questão interessante, tá? Novamente, a minha dica, a minha sugestão é: estudem essa questão número 4, passo a passo, linha por linha. Prestem atenção em cada etapa que a gente explicou aqui nessa aula. E depois que tudo estiver perfeitamente compreendido, aí sim vocês avançam para a questãozinha número 5. Por falar em questão número 5, vamos a ela. Questão número 5, vou mudar aqui a cor do pincel para a gente partir para o desenvolvimento. Como eu disse, a questão 5 também ela tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas é só prestar atenção que a gente consegue desenvolver sem muita dificuldade. Mas é preciso atenção de vocês. Determine a PA. Então ele quer saber efetivamente quem é a PA, quem é o primeiro elemento, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, ou seja, ele quer que você descubra elemento por elemento dessa sequência. E também ele quer que você calcule o seu 25º termo. Então, além de descobrir elemento por elemento, ele quer que você encontre o A índice 25. Só que para isso ele te deu duas informações. Ele te falou que o A3 mais o A6 dá 29. Então deixa eu registrar essa informação. A3 mais o A6, isso aqui dá 29. Ok. E ele te falou também que o A4 mais o A7 dá 35. Então, A4 mais o A7, isso aqui vale 35. Se você observar, gente, isso aqui é um sistema. É um sistema muito parecido com aquele que a gente já estudou, com aquele sisteminha que a gente já aprendeu lá no ensino fundamental. Só para relembrar, deixa eu mudar aqui a cor, vou escrever no cantinho do caderno para vocês fazerem uma rápida revisão. Lá no ensino fundamental, a gente começa normalmente na sexta série, no 7º ano, a gente aprendia sisteminhas tipo esse daqui assim, ó. X mais 2y é igual a 4 e depois x menos y é igual a 1. Aí a gente criava essa chavezinha aqui do lado para representar um sistema e você tinha que achar a solução desse sistema. Você tinha basicamente dois métodos para resolver. Um método, vou escrever aqui, ó, era o método da adição. Esse era o método muito comum que a gente usava. E o outro método era o método da substituição. Tá? Então são dois métodos padrão que a gente usa para resolver um sisteminha. E o objetivo era descobrir o quê? Um valor de x, um valor de y, que atenda a toda esse sistema, tá? É um valor de x, um valor de y, que seja a solução tanto dessa equação de cima, como também dessa equação de baixo. Só que tem um detalhe. Você tem quantas equações aqui? Você tem uma equação, você tem duas equações. Ok. E você tem quantas letrinhas? Quantas incógnitas? Duas também. Você tem a incógnita x e a incógnita y.
Quando você tem o número de equações igual ao número de incógnitas, duas equações e duas incógnitas, a gente classifica o sistema como sendo um sisteminha possível e determinado. Então é perfeitamente possível, como também determinável, a solução desse sistema. É um sistema onde é possível encontrar a solução, não é possível, mas a gente consegue determinar efetivamente a solução do sistema. Um par de valores, x e y, que seja a solução das duas equações ao mesmo tempo. Só que ali, gente, eram x e y. Agora é quem? A 3, a 6, a 4 e a 7. Só que o detalhe é o seguinte, num sistema possível determinado, o número de equações, nesse exemplo que eu criei aqui, é igual ao número de incógnitas. Ok, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Você tem duas equações, essa primeira de cima e essa segunda de baixo, mas você tem quatro incógnitas, a 3, a 6, a 4 e a 7. Então é super interessante que a gente faça algumas manipulações nesse nosso sistema para que o número de equações, duas equações, seja igual ao número de incógnitas. E aí você tem que achar um sistema equivalente a esse original aqui, mas onde o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Você vai mudar a cara do sistema, a roupagem, a forma do sistema, mas sem mexer na sua essência. Você vai mudar apenas a aparência do sistema, mas a essência do sistema não vai ser modificada. Como que a gente vai fazer? Eu vou criar esse símbolozinho aqui, ó, essa cobrinha aqui. Essa cobrinha, gente, por favor, não é homenagem à minha sogra, por favor, tá? Brincadeiras à parte, essa cobrinha aqui significa, é um tio, né? Só que a gente trabalha dentro desse assunto com a ideia de semelhança, de equivalente. Esse sistema vai ser equivalente, vai ser semelhante a esse outro aqui, que eu vou fazer uma pequena transformação. Gente, olha aqui, por favor. O A3 eu vou transformar em função do A1 e do R. Então, eu vou escrever o A3 da seguinte forma. Vai ser o A1 mais 2 R's. Concorda comigo? Então, o A3 é o A1 mais 2 R's. Ok. Mais, eu não posso fazer uma operação, uma manipulação semelhante em relação ao A6. O que é o A6? Eu vou escrever a partir do A1. Então, vai ser o A1 mais quantos R's? Mais 5 R's. Show de bola. Isso tudo aqui igual a 29. Olha que interessante agora. Eu transformei essa primeira equação em função do A1 e em função do R. O A1 e o R são dois dos elementos mais importantes que a gente tem numa PA. Numa PA, dois dos elementos mais importantes são o primeiro termo e a razão. Então, eu transformei a primeira equação do sistema em função do primeiro termo e da razão dessa PA. E vou fazer a mesma coisa em relação à equação de baixo. Esse A4 aqui, eu vou transformar também em função do A1 e do R. Como que vai ficar? O A4 vai ser A1 mais quantos R's? 3 R's. A diferença entre os índices, 4 menos 1, é a quantidade de razão, 4 menos 1 igual a 3, ok? Mais, quem é o A7? O A7 eu posso escrever como sendo o A1 mais quantos R's? 6 R's. Isso tudo aqui vai ser igual a quanto? A 35. Gente, olha só. Eu tinha um sistema e eu transformei num sistema semelhante, equivalente a outro. Só que essa equação aqui, ela está em função do A1 e do R. A de baixo também em função do A1 e do R. Então, quantas incógnitas a gente tem agora nesse sistema? Duas incógnitas, A1 e o R. E quantas equações a gente tem? Duas equações também. Então, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, dá para a gente determinar
a solução desse sistema. É um sistema possível e determinado a partir de agora. Então eu vou fazer o que? Vou fazer mais um sinalzinho aqui de semelhança, de equivalência, e vou melhorar um pouquinho a cara desse nosso sistema. Quanto que é A1 mais A1? A gente tem ao todo 2A1. Quanto que é 2R's mais 5R's? A gente tem ao todo aqui 7R's. Isso tudo vai dar 29. Show de bola. Agora vamos lá. Quanto que é A1 mais A1? 2A1. Estou melhorando agora a parte de baixo. E quanto que é 3R's mais 6R's? A gente tem ao todo 9R's. Isso tudo aqui igual a 35. Agora pode observar, uma equação, duas equações. E quantas incógnitas? Duas também, A1 e R. Então agora você pode escolher ou o método da adição ou o método da substituição para resolver esse sistema. Se você tem dúvida, a minha sugestão, o meu conselho é que vocês deem uma pesquisada nos métodos para se resolver um sisteminha de equações do primeiro grau, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, a de baixo e subtrair a equação de cima, tá? Então eu posso, por exemplo, fazer o quê? Pegar cada pedacinho dessa equação de baixo e subtrair por cada pedacinho equivalente na de cima. Isso é o método da adição, tá? Vamos fazer isso aqui por etapas, ok? Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Observem, por favor. Olha só. Quanto que é 2A1 menos 2A1? 2A1 menos 2A1 vai ficar 0, ok? Mais, porque aqui é mais, né? 9R's menos 7R. Eu estou pegando de baixo e subtraindo de cima. 9 menos 7, 2R's, ok? Se você tem 9R's, você vai subtrair 7, tu vai ficar com uma quantidade 2R's positivos, ok? Show de bola. Agora, 35 menos 29. 35 menos 29, a resposta é 6. Tranquilo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei cada pedacinho do de baixo e subtraí o equivalente do de cima. 2A1 menos 2A1 vai dar 0. 9R menos 7R dá 2R's. E 35 menos 29 vai dar 6. Poderia ter feito a de cima menos a de baixo? Poderia. Mas qual que seria o problema? 2A1 menos 2A1 daria 0. Quanto que seria 7 menos 9? Aqui seria menos 2R's. Aqui daria negativo. Quanto que seria 29 menos 35? Aqui seria menos 6. Seria 6 negativo. Aí você teria que pegar essa equaçãozinha, multiplicar por menos 1 para tirar esse valor negativo. Ok? Bem, quando eu fiz a de baixo menos a de cima, deixa eu explicar, deixa eu detalhar para vocês aqui. Eu posso perfeitamente chamar essa equação de cima de equação 1. Posso perfeitamente chamar essa equaçãozinha de baixo de equação 2. E o que eu fiz aqui nesse raciocínio? Eu peguei a equação 2 e subtraí a equação 1. Deixa eu apagar ali que eu escrevi errado, tá? Eu subtraí a equação 1. Eu fiz a de baixo menos a de cima. Quando eu faço essa diferença, qual é o resultado que eu encontrei? Eu encontrei 0 mais 2R's igual a 6. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Gente, quanto que é 0 mais 2R's? Dá 2R's. Então 2R's igual a 6. Se 2 vezes o valor de R dá 6, um único valor de R é a metade. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho aqui agora o valor de R. R é igual a 3. Show de bola. Mas olha só. Quando eu descubro o R igual a 3, o R é a solução de todo esse sistema aqui. O R ele vale para resolver tanto a equação 1 como também a equação 2. A solução que a gente encontra é uma solução para
todas as equações do sistema. Se é uma solução para todas as equações, você pode substituir esse r igual a 3 em qualquer das equações, 1 ou 2, na de cima ou na de baixo. Então eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente escolher uma agora. Eu vou substituir, ó, substituindo o r por quem? Vou substituir o r por 3, aonde? Na equação, vou escolher uma aqui qualquer, na equação 1. Então é isso que eu vou fazer, tá? A equação 1 é essa de cima aqui. Ela fala que 2a1 mais 7r, isso tudo dá 29. E agora eu vou substituir o r por 3. Então aqui vai ficar 7 vezes 3. Então 2a1 mais 7 vezes 3, a gente tem 29. Show. E a gente continua. 7 vezes 3, 21. Então 2a1, tá aqui, ó, 2a1 mais 7 vezes 3, 21. O resultado vai ser 29. Lembre-se que o objetivo é descobrir quem, basicamente? É descobrir tanto o A1, mas também o R do nosso sistema, tá? Os dois valores, as duas incógnitas do nosso sistema. O A1 vai ser igual a quanto? Vou descobrir agora. E o R eu vou descobrir agora. Aliás, eu já descobri, né, que o nosso R vale 3, ok? Então, resolver o sistema é descobrir quem são essas duas incógnitas. O que eu faço? Eu pego esse 21 e jogo para o lado direito. A operação inversa da adição é a subtração. Então eu deixo o 2a1 quietinho do lado esquerdo da igualdade e do lado direito vai ficar 29 menos 21. Quanto que vai ser 29 menos 21? 29 menos 21 dá 8. Então 2a1 é igual a 8. Se 2a1 dá 8, um único A1 vai dar quanto, hein? A metade. 8 dividido por 2, que a gente tem aqui 4. Então você tem aqui, ó, o A1 e você tem a razão dessa nossa PA. Se você tem o primeiro termo e a razão da PA, acabou o problema. Sabe por quê? Vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, temos 2 pontos. Como é que a PA vai começar? A PA começa no primeiro termo, que eu acabei de descobrir, que vale 4. Ok, e a gente já sabe a razão da nossa PA. A razão da PA vale 3. Então, 4 mais 3, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13. Mais 3, 16. Mais 3, 19. Mais 3, 22 e assim por diante. Essa é a nossa PA, tá bom? Aqui a gente responde a metade do exercício. Por quê? Porque o problema perguntou, aliás, o problema fez duas perguntas. A primeira, quem é a PA? A PA a gente acabou de descobrir. Agora eu vou descobrir quem é o 25º elemento dessa nossa sequência, tá? Então vou partir agora para a descoberta do A índice 25. Vou escrever aqui, ó, ainda, vírgula, temos 2 pontos. Como é que você calcula o A índice 25? Eu posso escrever o A índice 25 a partir do A índice 1. A25 vai ser o A1 mais quantos R's? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 25 menos 1, 24 R's. E agora simplesmente você faz as substituições. O A1 você já tem, que vale 4. Então aqui vai ser 4 mais 24 vezes o R. O R você também já tem, que vale 3. Então é meramente agora fazer essa continha. 4 mais quanto, hein? 24 vezes 3. Isso aqui vai dar 72. Então 4 mais 72. Isso aqui vai dar 76. E a gente finaliza o nosso exercício. Ok, gente? Olha só. Dá trabalho? Dá. Mas vocês têm que ter muita paciência, boa vontade para resolver essa questão, tá?
um monte de detalhezinho, um monte de propriedadezinha que vocês têm que sair aplicando para resolver. O mais importante, creio eu, é o seguinte: num sistema de equações envolvendo PA, escreva os elementos sempre em função do A1 e do R. E aí você vai montar um sistema com duas equações com duas incógnitas. As duas equações vão ser nas incógnitas A1 e R. E depois vocês fazem o método da substituição ou o método da adição para resolver o problema, ok? Só um detalhezinho para a gente finalizar aqui a compreensão dessa questão. Quando a gente descobriu o R e a gente descobriu o A1, são as duas soluções de todas as equações do problema. Então eu vou destacar agora para vocês de vermelho para enriquecer o conhecimento. Lá na equação 1, a equação 1 é o seguinte, ó, 2A1 mais 7R dá 29. Então, 2A1 mais 7R, o resultado dá 29. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o A1 por quem? Por 4. Eu vou trocar o R por quem? Por 3, nessa continha aqui. E a gente vai verificar que vai dar, de fato, 29 o resultado. Então, 2 vezes o A1, que é 4, ok? Mais 7 vezes o R, que vale quanto? 3. 7 vezes 3. A gente vai verificar que, de fato, vai dar 29. Vamos verificar. 2 vezes 4, 8. Mais quanto? 7 vezes 3, 21. A gente vai verificar que, de fato, essa soma vai dar 29. Quanto que é 8 mais 21? 29. E, de fato, 29 é igual a 29. Então, verificou a igualdade, de fato, ela é verdadeira. E de forma semelhante, eu vou fazer essa substituição também na equação 2. A equação 2 é 2A1 mais 9R dá 35. 2A1 mais 9R, o resultado vai ter que dar 35 quando a gente substituir. 2A1, 2 vezes o A1. 2 vezes A1 é 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4, mais quanto? 9 vezes R. 9 vezes 3. Então, mais 9 vezes 3. Quando eu fizer essas contas, o resultado vai ter que ser realmente o nosso 35. Vamos fazer as continhas? Olha só. 2 vezes 4, 8. 8 mais quanto? 3 vezes 9, 27. Quando eu efetuar essa soma, o resultado vai ter que ser realmente 35. Quanto que é 27 mais 8? 27 mais 8 dá 35. E realmente 35 é igual a 35. Foi verificado também. Então, num sisteminha, quando você acha essas incógnitas, no caso aqui, o R e o A1, essas incógnitas, elas são soluções para todas as equações do nosso sistema. Que vocês tenham plenamente essa consciência do que a gente está falando, ok? De qualquer maneira, eu paro por aqui. Eu espero que vocês estudem essa questão, pausem o vídeo quantas vezes vocês julgarem necessárias, entendam tudo, passo a passo, linha por linha, palavra por palavra, tudo que foi explicado aqui durante essa aula. Não apenas, obviamente, na questão número 5, mas em todos os exercícios. Vocês têm que, pelo menos essas 5 questões, vocês têm que entender tudo que foi explicado, o desenvolvimento passo a passo. É assim que se estuda. Tá bom? Paro por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção de vocês. Beijo no coração de cada um. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá.